Pregar e ensinar é uma missão que a igreja recebeu. Mas até onde estamos levando a sério o pregar, que é evangelizar pessoas, e o ensinar, que tem a ver com o discipulado para os novos convertidos e para o cristão de uma forma geral durante toda a sua vida aqui na Terra? É sobre este tema que iremos falar na nossa lição de hoje na EBD Comentada Online. Eu volto já já. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD Comentada Online. Quem vos fala é o pastor Mário Luna. Hoje nós estamos aqui para estudar a nossa lição de número 8. Paulo, o discipulador de vidas. É uma lição que nós teremos aí para podermos aprender várias coisas sobre a questão do discipulado. Antes de mais nada, eu quero fazer uma oração para iniciar esta aula. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero Te render graças por mais uma oportunidade por estar aqui, Senhor, na EBD Comentada Online. Peço ao Senhor que me ajude, iluminando a minha mente, para que eu possa ensinar de acordo com as verdades que estão na Tua Palavra e ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que possam entender. E juntos, Senhor, possamos praticar a Tua Palavra em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Vamos passar aí a nossa lição. Estamos no quarto trimestre. O apóstolo Paulo, lições da vida e do ministério do apóstolo Paulo. E vamos prosseguir aí para o nosso texto áureo. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Atos 15, versículo 40 e 41. Verdade prática da nossa lição de hoje. O discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem, de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Uma coisa de antemão que eu quero comentar aqui sobre essa verdade prática é que nós não estamos aqui para fazer imitadores de nós, tornar discípulo para nós, porque muitas pessoas parecem que estão fazendo discípulo para si. Não é discípulo para nós, é discípulo para Cristo. Então nós temos que ter muito cuidado. Leitura bíblica em classe está em Atos 2, 42 a 47 e Atos 20, versículos de 1 a 4, que diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão de casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias, guarde isso, todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Atos 20, do 1 ao 4. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, o abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses, sendo-lhes pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou-o até a Ásia, Soprato, de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco, e segundo aqui é um nome, tá? E Gaio, e de Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Quer dizer, são nomes aqui de cooperadores do apóstolo Paulo. Conteúdo da lição de hoje: Paulo e o discipulado bíblico, o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar, e o discipulado com pessoas de outras culturas. São os tópicos que nós vamos abordar. Objetivo geral: revelar a missão integral da igreja no discipulado, pregar e ensinar. Objetivos específicos é relacionar o apóstolo Paulo com o discipulado bíblico. Então ele vai fazer aqui uma questão de mostrar como Paulo se conduzia em relação ao discipulado bíblico, tá? Salientar a integridade da missão,
no discipulado, pregar e ensinar. Então o discipulado tanto envolve a questão do pregar, evangelizar, como o ensinar, não só os novos convertidos, mas o ensino constante. E ponderar o discipulado com pessoas de outras culturas. Eu queria fazer um comentário aqui, que eu recebi um comentário de um inscrito do nosso canal, que é o Abraão Santana. Eu deixo a paz do Senhor para ele e para todos vocês que tenham acompanhado o meu canal. Ele colocou assim: a paz do Senhor, nobre pastor Mário. Acompanho as suas maravilhosas aulas, porém, quando o pastor mostrava a lição na tela e os versículos lidos ficavam bem mais dinâmicos. O que ele está dizendo? Antigamente, tudo que eu estou falando para vocês estava na tela. Porém, o que acontece? Para fazer esse tipo de trabalho, demanda muito tempo. E eu faço isso sozinho para a glória de Deus. Então, eu resolvi adiantar as lições no canal. Então, as minhas lições estão adiantadas. Na semana da EBD, no domingo, quando vai ter a aula, já tem lições para frente, para as outras semanas. Então, eu preferi gravar lições adiantadas e com isso eu tive que deixar de colocar todo o conteúdo em slide. Mas, por outro lado, eu tenho uma novidade que eu tenho falado, mas talvez algumas pessoas não tenham se apercebido, é que o link com o resumo do slide que passa aqui na aula e do resumo que eu uso para dar a aula está na descrição do vídeo. Então clica aí na descrição do vídeo depois, baixa aí a parte da descrição e você tem lá como fazer o download do slide que aparece aqui e também de tudo que aparece aqui na tela para você e também os slides que eu vou falando e também do resumo da aula que eu estou dando. Então você não perde nada. É claro que antigamente eu não dava o download do slide e nem do resumo. Então eu colocava tudo na tela e a pessoa que quisesse seguir aquilo tinha que anotar. Agora não, agora ela pode baixar e ela pode imprimir e usar nas aulas ou usar para estudar, tá bom? Mas eu agradeço desde já o Abraão, tá bom? Santana, por o seu comentário, que foi um comentário benéfico. Se você também tem algum comentário que queira deixar aí sobre as lições, fique à vontade. Eu quero recapitular aqui rapidamente. Por que é necessário fazer uma recapitulação? Porque a revista é única. Então nós temos uma revista com 13 lições. Eu não posso pegar a lição de hoje, que é a lição de número 8, e pegar e dar ela sem levar em consideração todas as outras lições. Então eu faço um resumo aqui rapidamente, uma recapitulação, não é nem resumo, é uma recapitulação dos temas das lições passadas para que você venha se situar. E caso não tenha assistido alguma dessas lições, eu te aconselho que você possa, depois de assistir esta aula, assistir para você entender como um todo, porque uma lição está linkada na outra, uma linkada na outra, uma linkada na outra, e aí você vai compreender de forma geral, tá? Nas lições passadas estudamos lição 1, o mundo do apóstolo Paulo. Tratamos sobre o mundo do apóstolo Paulo no Império Romano, estava sendo governado por Roma, o mundo cultural de Paulo, a cultura da época era a cultura grega, e o mundo religioso de Paulo era o judaísmo. Na lição 2, tratamos de Saulo de Tarso, o perseguidor, o homem que se comportava como um exterminador. Paulo de Tarso, perseguidor implacável, a perseguição contra a igreja de Cristo, e quando um sistema se volta contra a igreja, como foi naquele caso, e é nos dias de hoje também em muitos lugares do mundo. 3. A conversão de Saulo de Tarso. Como é que aconteceu isso? A conversão de Saulo, um ato da graça de Deus, a salvação não vem por méritos, vem pela graça. Saulo e a doutrina bíblica da conversão, como é que acontece a conversão? Por um lado o arrependimento, por outro lado a fé, e as 3 faculdades interiores transformadas na conversão, que são elas, o intelecto, as emoções e a vontade. Lição 4, Paulo e a vocação para ser apóstolo. Jesus o salva, mas tem uma missão para Paulo. Qual é? Ponto de partida para a vocação de Paulo. Uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto, vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Paulo teve que ter um tempo para se preparar. Tá? Lição 5, Jesus Cristo e este crucificado. A mensagem do apóstolo. O que Paulo pregava? Paulo pregava conquistas materiais, não que nós não possamos conquistar algumas coisas materiais, mas Paulo pregava, essa era a ênfase de Paulo? Não. Paulo pregava Jesus Cristo que havia morrido para trazer salvação. A centralidade da pregação de Paulo, expressões chaves na doutrina de Paulo e os efeitos da mensagem da cruz. O que enche igreja
é a palavra de Deus. Nós precisamos pregar e Jesus vai, através do seu Espírito, convencer pessoas. Tem igrejas sendo cheias com outras coisas, com o evangelho que não é o evangelho genuíno. E aí realmente fica muito difícil. Lição 6, Paulo no poder do Espírito, pregando a Cristo no poder do Espírito, o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo, a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Se você não assistiu alguma dessas aulas, depois que terminar essa, volte lá porque vai ser muito produtivo, tá? Lição 7, Paulo plantador de igrejas. Paulo, o desbravador sobre uma gloriosa obrigação. Ele diz, sai de mim se não pregar o evangelho. Ele sabia que tinha uma responsabilidade. Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja e características de um plantador de igreja. Quais são as características dele? Então, agora nós vamos continuar a nossa lição de número 8. Paulo, o discipulador de vidas. Se tem novos convertidos, precisa haver o quê? Precisa haver igrejas. E Paulo plantava igrejas. Nesta lição, veremos os aspectos gerais do discipulado, com destaque para o papel de Paulo no processo do discipulado nas igrejas que plantou. Como é que Paulo procedia quando ele plantava a igreja? Percebemos que esse foi o meio pelo qual nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos, tá, os novos crentes, na fé, fossem formados segundo o caráter de Cristo. Deixa eu falar algo aqui sobre esta introdução neste momento. Nesta lição, na verdade, na lição passada, nós nos concentramos mais em estudar o trabalho missionário que envolvia de forma direta a evangelização, plantio de igreja, tá? Com a plantação de igreja. Essa lição revela a importância de a igreja conjugar com equilíbrio o quê? Pregação evangelística com o ensino cristão. Então tem que andar alinhado. Pregação, ou seja, evangelização das pessoas não cristãs, com o ensino da palavra para os novos crentes e também para aqueles que já estão ali há um tempo, porque a igreja precisa ser alimentada com a palavra. Este forma, ou seja, o ensino forma, enquanto aquele chama, pregação, para vir para o evangelho. O saudoso pastor Antônio Gilberto, mestre das Assembleias de Deus no Brasil, sempre ponderou a respeito de ensinar sistematicamente a Bíblia para a igreja local. Há uma necessidade da igreja ser ensinada pela palavra de Deus. É por isso que eu sou adepto à exposição bíblica, que é ler o texto, explicar o texto e aplicar as verdades que estão no texto para a nossa vida. Ou seja, como vamos nos proceder no dia a dia? Com as situações que vêm, se nós aprendemos a palavra, nós vamos saber como proceder no dia a dia. O melhor espaço para isso é a escola bíblica dominical, essa questão de ensinar a palavra. Eu, pastor Mário Luna, entendo que vivemos em tempos que os apelos para nos conformarmos com o mundo estão muito intensos, muito fortes. Por isso existe a necessidade de, além da escola dominical, ou escola bíblica dominical, sermos ensinados no culto de ensino, nas pregações e eventos de ensino. Igrejas que se propõem ter o ensino como prioridade colhem como resultado o crescimento e amadurecimento espiritual de seus membros. E é justamente isso que acontecia na igreja primitiva. Tópico 1. Paulo e o discipulado bíblico. Aqui nós vamos tratar dos seguintes subtópicos. O discipulado bíblico, Paulo discipulador e a metodologia de Paulo para o discipulado. Então vamos lá. O discipulado bíblico, lendo pela revista. O princípio do discipulado na igreja primitiva, tá, baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos por ocasião do seu aparecimento e despedida. Mateus 28, 19 e 20. Após o Pentecostes, quando a igreja nasceu historicamente, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser bem estruturado. Não podia ser qualquer coisa. A gente não trata uma criança recém-nascida, né, um bebê mesmo, de qualquer maneira. Ele precisa de muitos cuidados. Assim é um recém-nascido em Cristo. Nós vemos em Atos 2, 42 a 47, claramente que as escrituras, doutrina, a oração,
a prática da comunhão e do serviço fazia parte do programa de discipulado da igreja. Então tudo isso aqui tinha na igreja primitiva. Tinha ensino da palavra, tinha oração, tinha prática da comunhão, tinha serviço, tinha evangelização. Assim o apóstolo Paulo, onde fazia discípulos, não somente convencia-os a respeito de Cristo, mas mostrava-lhes como imitá-lo. Atos 17, do 1 ao 9, 1 Tessalonicenses 1, 2 a 10. Então, deixa eu fazer considerações sobre esse tópico aqui, esse subtópico, o discipulado bíblico. Nesse subtópico é mencionada a grande comissão. O que é essa grande comissão? A grande comissão é a comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. Então Jesus dá uma responsabilidade para os seus discípulos para evangelizar as nações. Começa por eles, eles formam outros discípulos, que formam outros discípulos, e o trabalho chega até os nossos dias e deve prosseguir. O verbo ensinar e ensinar em todas as nações em Mateus 28, 19, a parte A, ou façam discípulos de todas as nações, é mateteu. Fazer discípulos, discipular. Não se preocupe. O resumo desta aula está aí para você baixar, então você depois tem como ver essa palavra na íntegra, tá? O discipulado não é opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Então não é uma opção, vamos ou não vamos fazer o discipulado na igreja? Não, tem que ter discipulado. Tem que acontecer o discipulado. A palavra discípulo, tanto no singular como no plural, pode ser encontrada inúmeras vezes, especialmente nos evangelhos e em Atos. O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Então eu sou, pela bondade de Deus, um discipulador, mas eu também sou um discípulo. Isso vale no âmbito secular e religioso, ou seja, para aqueles que também não são cristãos. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. Tanto ele é um aprendiz, como ele é um aluno, como ele é um seguidor. Em verdade, os termos discípulo e discipulado foram tão profundamente associados ao ministério de Jesus que, para os primeiros cristãos, o termo discípulo torna-se basicamente sinônimo de cristão. Discípulo era um cristão. Ser cristão, portanto, é ser discípulo de Cristo. Todavia, Jesus não somente fez discípulos, ele não só fez discípulos, como também os encorajou a fazer outros discípulos. Começa por um, ele é treinado, ao ponto de ser treinado, ele vai começar a treinar outro, e assim sucessivamente. Então, Jesus não somente fez discípulos, tá? Como também os encorajou a fazer outros discípulos, não tomando a si mesmo e suas ideias como modelo, mas pelo contrário, espelhando-se em Jesus e em suas ideias, ou seja, imitando a Cristo. Nós não fomos chamados para fazer discípulos para nós. Se tem alguém fazendo discípulo para si, está indo contra aquilo que a palavra ensina. Nós temos que fazer discípulo para se parecer com Jesus. Em geral, no contexto cristão, a palavra discipulado tem dois sentidos. Preste atenção nisso. Um refere-se ao ato de seguir Jesus, imitar a Cristo. É o que é feito na escola bíblica dominical, na classe de discipulado. Ensinar pessoas a imitar a Jesus. É o que é feito também na igreja, no culto de ensino da palavra, nos eventos de ensino, enfim, em tudo que tem a ver com o ensino, nas pregações. Nós ensinamos pessoas a imitar a Cristo. O outro lado do discipulado é o ato de ajudar alguém a seguir a Jesus. Ou seja, ajudar outros na imitação de Cristo. Que é o meu caso aqui. Eu estou ensinando. Então eu tanto sou um discípulo, eu estou aprendendo a imitar a Jesus, como eu sou um discipulador. Eu estou ensinando a imitar Jesus. É nesse sentido que se enquadra Paulo nessa lição. Ele ensina pessoas a imitarem a Jesus. Contudo, para complicar ainda mais a situação, há uma relação entre os dois sentidos de discipulado. Ou seja, um pressupõe o outro. Como assim? O ato de ajudar alguém a seguir a Jesus pressupõe o ato de seguir a Jesus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quem não segue a Jesus não pode ajudar pessoas a seguirem a Jesus. Quantas pessoas querem ensinar os outros? Por meio da pregação, por meio de escola bíblica, por meio de algum estudo bíblico, ensino, mas ele, para fazer isso, ele tem que vivenciar. Porque como é que ele vai ensinar só com palavras? Ele tem que ensinar com atitudes. Outra coisa que deve ser observada é que o discipulado é para toda a vida
e não apenas para os novos cristãos, como em muitos lugares, inclusive a revista nossa, ela denuncia isso em algum momento aqui, tá? Para eu que tenho a revista do professor, ela denuncia aqui o seguinte no Conheça Mais. Está escrito assim, sobre o discipulado, para a revista do professor. Na maioria das igrejas evangélicas, o discipulado é uma prática de acompanhamento e treinamento bíblico, que se resume aos novos na fé. Está escrito assim. Porém, o discipulado como processo de educação cristã não deve ser resumido a esse grupo de novos cristãos. Então, não se restringe apenas aos novos cristãos. Todo cristão precisa ser treinado com a palavra de Deus. Ele precisa ser treinado, ele precisa ser equipado até que cheguemos à unidade da fé, à estatura de varão perfeito. Vamos aí para o nosso subtópico 2. Paulo, o discipulador. Lendo aqui na revista, diz assim: o apóstolo dos gentios foi um discipulador distinto. Apenas a sua conversão, ele sentia, após a sua conversão, ele sentia a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente. Ele não se satisfez, preste atenção, Paulo não se satisfez apenas em ser evangelizado e parar ali. Ele queria entender melhor sobre quem era Jesus, e para isso tem que estudar a palavra. Gálatas 1, 15 a 17. Paulo sabia do desafio de defender o nome de Jesus diante dos judeus. Ele tinha um desafio. Você não tem como defender a sua fé se você não tiver conhecimento bíblico. Por isso que um apologeta, ele tem que ter um bom conhecimento da palavra de Deus, porque ele defende a palavra, o evangelho de Cristo. Então, ele precisa ter uma formação. Ele não pode ser uma pessoa que não seja uma pessoa que tenha estudado a palavra, se preparado, tá? Então, Paulo se prepara. Ao longo das suas cartas, vemos um compromisso profundo com a doutrina exposta, porque Paulo se preparou e agora ele pode ensinar. E a sua aplicabilidade na vida do discípulo. Então, ele tanto ensina, como ele mostra para aqueles que ele está ensinando a necessidade de aprender. Há doutrina no discipulado, mas há também prática coerente com a doutrina. Isso faz com que o discípulo cresça e chegue aonde? À maturidade. Você não pode ser criança a vida toda, espiritualmente falando. Tem muita gente que passa muito tempo e ainda é criança. Age como criança, espiritualmente falando. A igreja de Corinto tinha os dons espirituais, mas eram meninos. Não havia crescimento. Eles ainda estavam dando lugar para as coisas da carne. E então é preciso ensinar a palavra para que nós venhamos obedecer essa palavra e haja uma transformação na nossa vida. Conhecer de maneira teórica apenas não basta. Você não vai só conhecer teoricamente. Tem gente que diz assim, mas o que adianta estudar? Inclusive estudar até mais fundo. Quanta gente que eu conheço aí que tem muito estudo da palavra e acabou abandonando. Mas aí passou a ser um conhecimento só na teoria, ele tem que praticar. O segredo não é só estudar, o segredo é praticar. Deus não mandou só você estudar a palavra, mandou você meditar na palavra, e meditar na palavra tem a ver com prática. Por isso, a formação cristã deve apresentar uma integração entre doutrina e também prática. E aonde nós vamos ver isso? Nos cristãos mais antigos, mais maduros, e nos obreiros da casa do Senhor. Imagina um obreiro menino. Por isso que diz Paulo que não seja neófito. O que é neófito? Aprendiz, novo convertido. Por quê? Porque vai acabar deixando a soberba entrar no seu coração. Vai ver aquilo como algo e vai sentir-se vaidoso por estar realizando aquilo, tá? Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre esse subtópico 2. Paulo, o discipulador. Vemos um exemplo de integração entre doutrina e prática na vida de Esdras. Esdras, capítulo 7, versículo 10, tá? Esdras, capítulo 7, versículo 10. Eu vou colocar aqui na tela esse versículo para poder termos aí uma noção de algo que fazia antigamente, tá? Tá um pouquinho diferente de como fazia, mas estou colocando aqui na tela Esdras, capítulo 7, versículo 10, para termos aí uma ideia do assunto que eu quero tratar aqui. Deixa eu colocar aqui para você na tela. Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Então vamos entender aqui.
Ó, eu vou até passar, ó, porque Esdras tinha preparado o seu coração, primeiro, para buscar a lei do Senhor. O que seria buscar a lei do Senhor? Seria entender, estudar para interpretar e agora compreender a lei do Senhor. Uma vez que ele passa desse primeiro passo, agora Esdras tem o compromisso de quê? De cumprir. É o segundo passo. Então, quem estuda, estuda para cumprir. Prática. E como Esdras era um ensinador, tá? Ele era ali um escriba, um ensinador, um sacerdote também. O que ele faz? Aí, para ensinar. Muitos precisam entender isso. Não adianta só tentar entender a palavra. É preciso praticar. Se você não se atenta a praticar a palavra de Deus, então você não vai ter crescimento, não vai ter amadurecimento. Então esse é o exemplo entre doutrina, aprender a palavra e a prática de vida, tá? Devemos também observar que durante quase 4 anos Jesus investiu em seus discípulos, dando-lhes treinamento e a tarefa de pregar e ensinar o evangelho em todo o mundo, começando por Jerusalém. Tem muita gente aí que acha que estudar a palavra de Deus de uma forma mais profunda, né, com mais comprometimento, é algo que não deve ser feito. Eles, inclusive, até acham que isso vai te esfriar espiritualmente. Mas a grande questão é, para Jesus enviar os seus discípulos, ele teve que primeiro treiná-los, ele teve que discipulá-los. E eles tiveram discipulado junto com Jesus durante aproximadamente 3 anos e meio. Por isso que ele diz aqui quase 4 anos. Então eles foram super treinados. Que escola maravilhosa foi aquela? Que seminário maravilhoso foi aquele? Somos informados nesse subtópico que após a conversão de Paulo, ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente. Porque não bastava só aquilo dele ter ouvido que Jesus era Senhor, que Jesus te amou. Ele precisava. Então ele precisava ser discipulado. Isso aconteceu através de Áquila e Priscila. E depois Barnabé, que prepararam-no no conhecimento dos rudimentos da doutrina de Cristo. O próprio Cristo deu treinamento para ele ali, intensivo. Todo cristão precisa ter desejo de aprender a palavra de Deus. Você não pode ser uma pessoa que não deseja aprender a palavra, precisa aprender. Inclusive para aqueles que são chamados para pregar e ensinar, isso exige um preparo muito maior. Ah, mas é Deus quem capacita. A parte espiritual, o espírito, o poder espiritual vem. Mas você precisa fazer a sua parte, que é o estudar. O estudo, o Espírito Santo não vai estudar por você. Ele não vai te fazer lembrar daquilo que você nunca leu. Não adianta você achar isso, porque não vai acontecer isso. Você precisa estudar. Por isso, se matricular em um curso de teologia, quando possível, é algo que lhe trará uma melhor compreensão das doutrinas bíblicas. Principalmente para quem prega e para quem ensina. Não só para quem prega e ensina, pode não ter ali o chamado, a vocação de pregar e ensinar, mas quem prega e ensina deve se ater a isso. Um aprofundamento. Porque existem níveis de teologia. Eu não vou poder falar sobre isso aqui. Uma hora dessa eu vou gravar um vídeo no meu canal falando sobre os níveis de teologia. Todo mundo, querendo ou não, faz teologia. Todo cristão, querendo ou não, faz teologia. Mas tem níveis de teologia. E quando você vai para um seminário, é um nível um pouquinho mais avançado. Os discípulos e Paulo tiveram um treinamento semelhante a estudar a questão teológica. Inclusive, na descrição desse vídeo, desta aula de hoje, eu tenho aqui um link com um curso livre de teologia no qual eu sou aluno. Se você quiser clicar nesse link para poder ter mais informações e quiser se matricular no curso, vai ser uma bênção para a sua vida. Se quiser entender mais sobre o curso, também você pode procurar aí no meu canal, que eu tenho um vídeo que eu falo sobre o curso, tudo que vai acontecendo de uma forma resumida. Afinal de contas, eu sou aluno, eu sou professor de teologia pela bondade de Deus, mas eu estou fazendo um aperfeiçoamento, tá bom? Que Deus continue nos abençoando. Vamos para o subtópico 3, a metodologia de Paulo para o discipulado. Como é que Paulo se comportava no discipulado? Vamos ver aqui. O primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o evangelho. Então a primeira coisa que Paulo fazia era o quê? Pregar o evangelho. Paulo pregava o evangelho. E pelo poder do Espírito Santo. Claro, então ele pregava o evangelho pelo poder do Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo era convencido
as pessoas acerca de Cristo. Porque quem convence é o Espírito de Deus, não sou eu. Eu não tenho poder para convencer ninguém dos seus pecados. Tem pessoas até que tentam fazer isso, mas não tem muito resultado. Porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. E se você conseguir resultados com isso, você está fazendo um discípulo para você, não para Jesus. Então, Paulo, ele faz isso. Então, a partir dos primeiros convertidos, uma vez que tinha pessoas convertidas, ele plantava igrejas na cidade e, ao plantá-lo, o apóstolo ficava ali o tempo suficiente para firmar os passos dos novos convertidos. Como seu ministério envolvia itinerância, ele não ficava muito tempo no mesmo lugar e logo deixava ou enviava alguém experimentado na fé para dar continuidade ao discipulado dos novos convertidos. Atos 13, do 1 ao 4, 15, 39 e 40. Em seu ministério, vemos discípulos especiais que ajudaram muito o trabalho de Paulo. Então, Paulo não trabalhava sozinho. Ele sabia dividir tarefas. Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Áquila, Priscila e outros mais. Atos 15, 40, 16, 1. Além de fortalecer a fé dos novos convertidos, o apóstolo mantinha uma relação de comunhão e amizade com eles e seus cooperadores. Então Paulo era um homem que tinha ali uma comunhão entre aqueles que trabalhavam com ele. Ele não era aquele homem isolado, não, eu sou líder, não tem muita conversa, não vai ter muita comunhão. Não, ele queria essas pessoas perto. Porque quanto mais perto, mais elas poderiam aprender através do que Deus estava fazendo na vida dele e mais poderiam ser produtivas na obra de Deus. Uma lição importante aqui é destacar que a obra do discipulado envolve pessoas que sejam crentes de verdade. Para discipular alguém tem que ser crente de verdade. Idôneas, que amem ao Senhor e sua igreja, ao ponto de se doar inteiramente em favor de um novo convertido. Porque tem que ter dedicação. Então vamos lá entender mais um pouquinho aqui esse subtópico. A metodologia de Paulo para o discipulado. Em primeiro lugar, ele pregava o evangelho. Então o que ele fazia? Ele evangelizava. Em segundo lugar, ele plantava a igreja. Em terceiro lugar, ele, como era itinerante, era um homem que não estava fixo num lugar. Itinerância tem a ver de não estar fixo num lugar. Ele estabelecia a igreja, passava um tempo ali e deixava alguém responsável. Em quarto lugar, ele estava ali junto com seus cooperadores, tá? E ele treinava esses cooperadores. Inclusive, nós vamos ver isso na lição 9, na próxima lição. Vai falar ali sobre os vocacionados, tá? Por fim, a dedicação ao discipulado é algo extremamente importante. Por quê? O recém-nascido espiritual tem que aprender, saber e viver tudo diferente do que era antes de aceitar Jesus. Ele precisa ser integrado à igreja. Quem o fará? O pastor? Sim. Mas não só o pastor, ele fará com seus obreiros, seus cooperadores e com toda a igreja. Todos nós somos um discípulo, mas depois de treinados, precisamos nos tornar um discipulador. É claro que isso não quer dizer que todos serão professores de escola bíblica dominical, de seminário, de estudos bíblicos, nem tampouco pregadores, né? Pregadores que eu digo para a igreja. Mas todos precisam demonstrar um bom testemunho e esforço evangelístico, pois assim estarão apresentando a razão de sua fé. Uma coisa interessante é que o evangelismo ele tem camadas. Então, o discipulado faz parte da evangelização. Então, às vezes, a pessoa não está na rua distribuindo folhetos, falando do amor de Deus, mas ele tem um comprometimento lá dentro, entendeu? Na segunda etapa da evangelização. Tudo isso é evangelização, tá? Inclusive, eu quero até fazer uma pergunta, aproveitar esse momento aqui, para fazer uma pergunta que está fixada aí embaixo do vídeo, nos comentários, tá? Para você, que é a seguinte pergunta para que você venha interagir e responder. Em sua igreja, é realizado eventos de ensino? Estudos bíblicos? Palestras? Isso além da EBD. Não é EBD, eu não estou falando do ensino da EBD. É realizado eventos de ensino? E além também do culto de ensino da palavra, que tem igrejas que nem culto de ensino da palavra tem, tá? E se é ou não realizado, se é realizado, eu quero perguntar o seguinte: os cristãos de sua igreja se interessam em participar desses eventos? Então é uma pergunta dupla. Se é realizado eventos de ensino, sem ser a EBD e o culto de ensino, e se os cristãos eles se interessam por isso? Participe, dê a sua resposta aí na descrição, nos comentários desse vídeo, tá bom?
Síntese do tópico 1. O apóstolo Paulo foi discipulador com o método de, primeiramente, pregar, evangelizava, e em seguida ensinar de maneira mais sistematizada. Eu quero deixar um subsídio para essa aula de hoje. Eu tenho aqui no meu canal a lição de número 12 do primeiro trimestre de 2021 e o link desta lição está aqui na descrição desse vídeo. Então clique no link na descrição do vídeo e assista essa lição de número 12 que vai contribuir muito para você ter aí um entendimento melhor sobre o discipulado. Então tanto o link está na descrição como estará aqui também nos cards, tá? Está nos cards aqui em cima também para você. E que lição é essa? Lição de número 12 do primeiro trimestre de 2021, a urgência do discipulado. Então você assistindo esta aula aqui também, que já está no meu canal, e o link está na descrição e nos cards aqui em cima, você vai poder ter aí um aproveitamento melhor sobre o assunto. E se você é professor aí, que vai ser uma bênção maior ainda em nome de Jesus. Você tem gostado do conteúdo dessa aula? Então se você tem gostado, chegou a hora de eu te fazer um pedido. Dá um like no vídeo, tá? Um like aí, como sempre eu falo. Compartilha na sua rede social, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque senão você vai embora, de repente esquece desse canal e aí você poderá ter o conteúdo do canal toda semana e toda vez que eu publicar. Então não deixe de participar do canal, tá bom? Que o Senhor continue nos abençoando. Vamos para o tópico 2? O discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. Nós temos aqui nesse tópico 3 subtópicos, que são eles. Vamos lá. A pregação, o ponto de partida. O ensino, fazer discípulos. E 3, pregação e ensino. Então vamos aqui para a pregação, o ponto de partida. Onde tudo começa é na evangelização. Vamos ler aqui. Pregar o evangelho é o meio que o Espírito Santo leva pessoas à salvação. É preciso pregá-lo com quê? Seriedade. Nada daquele evangelho diluído, aquele evangelho mascarado, aquele evangelho que traz pessoas, que chama pessoas para a igreja, mas que o foco não é Jesus. Vai ter problema. Essas pessoas depois não querem aceitar Jesus, que elas não foram lá por causa de Jesus, elas foram lá por causa da vitória, por causa da bênção, por causa de algo que foi prometido. Então, tem que pregá-lo com seriedade e intensidade e ousadia. A Igreja de Cristo se expandiu assim. Ela tinha como ponto de partida a tarefa que Jesus deixou aos seus discípulos, como vimos anteriormente. Ide e ensinai. Nada pode substituir a dimensão proclamatória da Igreja. Para isso, ela foi revestida do poder do Espírito Santo para cumprir a missão. Atos 1, 4 a 8. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo no cenáculo, em Jerusalém, a igreja se espalhou por todo o mundo, porque ela estava agora, através do poder de Deus, levando a palavra. Assim, os discípulos de Cristo plantaram igrejas nas casas, nas aldeias, nas cidades, e a igreja se multiplicava dia após dia. Ou seja, a igreja não crescia no poder humano. A igreja não crescia com estratégias humanas. A igreja crescia através do poder do Espírito Santo de Deus. Então vamos falar um pouco sobre esse subtópico, a pregação, ponto de partida. A salvação é anunciada por meio da pregação do Evangelho, certo? Romanos capítulo 10, versículos 13 a 15. Eu posso colocar aqui novamente na tela para você. Romanos capítulo de número 10, versículos de número 13 a 15, diz o seguinte. Vou colocar aqui na tela e vai ficar melhor aqui para você poder acompanhar comigo, tá? Então vamos lá. 13 a 15. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formoso os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então nós vemos aqui como é a necessidade de pregar o evangelho. Temos que pregar.
Então Romanos 10, 13 a 15 diz isso, tá? Mas não basta apenas pregar, pois é preciso pregar a palavra de Deus. Paulo ensinou isso para Timóteo em sua carta. O apóstolo Paulo diz o seguinte em sua carta, segunda carta ao Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Que pregues a palavra, enche a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Era justamente isso que João Batista fazia, que Jesus fazia, que os 12 e Paulo faziam. Pregavam o arrependimento. Somos ainda informados no texto da lição que os discípulos foram cheios do Espírito Santo, nos remetendo ao batismo no ou com o Espírito Santo. O pastor Silas Daniel, é interessante aqui mostrar o seguinte para vocês. O pastor Silas Daniel, em seu livro O Batismo no Espírito Santo e as Línguas como Evidência, na página 144, deixa eu mostrar aqui, ó, esse livro aqui, ó, da CPAD. Eu não estou fazendo propaganda do livro no sentido de estar ganhando algo, mas é um livro muito bom da CPAD, tá? O Batismo no Espírito Santo e as Línguas como sua Evidência. Então, nesse livro, na página 144, eu sei que talvez alguém vai dizer assim, pastor, aonde eu compro esse livro? Você vai pesquisar pelo nome dele aí na internet. Você tem aí, está perto da CPAD, de uma loja da CPAD, você pode adquirir, ou você pode comprar no Mercado Livre, enfim, você tem uma variedade de opções para poder fazer a sua compra, tá? Então, na página 144, ele diz que a finalidade do batismo no Espírito Santo é receber poder para testemunhar com intrepidez, falar com autoridade através do Espírito Santo e apresentar a manifestação dos dons espirituais, porque há dons que só podem ser manifestos se tiver o batismo no Espírito Santo. Há outros que não, tá? Diretamente. Talvez você diga assim, poxa, mas eu não tenho esse livro, como é que eu vou falar essa parte? Está na descrição desta aula aqui, desse vídeo, o link para você baixar tanto os slides, como baixar também o resumo que eu estou me baseando. Uma vez que eles foram treinados e cheios do Espírito, puderam realizar a obra do Senhor e por isso a igreja se multiplicava dia após dia. É claro que eu quero deixar bem claro que não é porque uma pessoa não é batizada no Espírito Santo, tá, com evidência em línguas, que ela não possa fazer a obra do Senhor. Ela pode. Só que o batismo com ou no Espírito Santo, você recebe um poder maior ali para testemunhar, uma ousadia, tá? Você fala com autoridade também através do Espírito e também tem manifestações do Espírito Santo realizadas através das pessoas que têm aí o chamado do Senhor para estar aí levando a palavra. Segundo subtópico, o ensino, fazer discípulo. Então, primeiro prega-se, tá? Evangeliza. Segundo, faz discípulos, nesse caso. Então, vamos ler aqui na revista. O discipulado começa quando pessoas aceitam Jesus como Salvador de suas vidas. Logo, a conversão a Cristo é a semente da igreja. Se converteu, ali, né, é uma semente. Vai começar agora a germinar. Nós estudamos sobre conversão em lições passadas, né, numa lição passada. Não na que passou, mas estudamos sobre isso. Lá quando fala sobre a conversão de Saulo. Logo, a conversão a Cristo é a semente da igreja. Quando cuidada pelos discipuladores, essa semente germina e dá frutos. Então, nós que discipulamos, precisamos cuidar. Não é só jogar a semente na terra, e deixa. E não é o que acontece em muitos lugares? Tem muita gente que não é favorável a discipulado, por quê? Porque quando ele aceitou Jesus, ele não passou pela classe de discipulado. Então, como ele não passou por classe de discipulado e ele está de pé para a glória de Deus, ele não acha isso importante, mas isso não é regra, isso é uma exceção. Então você não pode pegar isso e transformar numa regra, porque isso é errado, tá? Não foi assim que aconteceu no dia de Pentecoste? Pedro se levantou dentre os 120 pessoas cheias do Espírito Santo e começou a pregar com autoridade sobre quem era Jesus. Atos 2, 14 a 35. Resultado, quase 3.000 pessoas se converteram. Como é que elas se converteram? Através de Pedro? Não, através da ação do Espírito de Deus, que estava usando Pedro. Atos 2, 41. E agora? O que fazer depois disso? Que as pessoas se convertem. Ensinar, ensinar e ensinar. Ensino cristão para a vida toda. Os apóstolos entenderam que deviam discipular esses recém-convertidos com a doutrina que receberam de Cristo.
Viu? Eles foram treinados e agora eles podem treinar. Como é que eles vão treinar se eles não foram treinados? Como é que você vai ensinar se você não for ensinado? Tem muita gente querendo sair por aí pregando, ensinando, e não senta numa escola bíblica, não senta num culto de ensino, não está apto, não está favorável a estudar. Como é que você quer ensinar? Não tem como. Quem quer se levantar para ensinar tem que sentar para aprender. Isso aí é uma palavra, é uma frase que realmente tem sua validade, tá? Ao longo de seu ministério, o apóstolo observou rigorosamente esse princípio e o aplicava nas vidas das pessoas que ele alcançava. Então ele ia ganhando para Jesus e discipulado neles. A igreja primitiva, discipulado neles. Por quê? Porque havia necessidade. Então vamos entender um pouquinho mais aí sobre esse subtópico. O ensino, fazer discípulos. Discipulado é uma relação comprometida pessoal onde o discípulo mais maduro ajuda outros discípulos de Jesus Cristo a aproximar-se dele e assim reproduzirem o caráter cristão. Eu fico pensando o seguinte: existem muitas pessoas que têm 3, 5, 10 anos no evangelho e parece que só vão na igreja para receber. Ele não quer trabalhar para Jesus, ele não quer ajudar a discipular outras pessoas. Ele não quer mostrar com atitudes. Ele não está pronto ali para orar por vidas, ele não está pronto ali para aconselhar pessoas. Um aconselhamento simples. Não é aconselhamento pastoral, não, é um aconselhamento simples. Até dizer o seguinte, irmão, essa situação que você está vivendo, procura o pastor, marca um gabinete, conversa com o pastor. É um aconselhamento. Mas não, tá ali apenas para receber. É como se ele quisesse salvação só para ele e para a família dele. Ele não está preocupado com os demais, com o crescimento. Igreja se preocupa com o crescimento um do outro. Se essa mão estiver machucada, essa mão aqui começa a ajudá-la. E vai ajudando, até essa mão ficar boa. Às vezes essa mão está incapacitada de fazer qualquer serviço temporariamente. Então quem assume é essa mão aqui. Às vezes é um trabalho dessa mão. Você escreve, eu, por exemplo, escrevo com a mão direita. Então, quer dizer, aí você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Aí você vai fazer o quê? É claro que pra você no vídeo, eu tô levantando a mão, é porque ele aparece invertido, aí você vai falar, pastor, mas essa mão aí que o senhor mostrou é a mão esquerda. Tá bom, então vou mostrar essa aqui pra ficar certo pra você no vídeo, tá bom? Então essa mão pode estar machucada, essa aqui assume. Essa aqui assume o trabalho, temporariamente. Mas tem muito cristão que não se preocupa com o crescimento do outro. Os verdadeiros discípulos não apenas crescem, mas também reproduzem, multiplicando o caráter de Cristo em outras vidas. Você precisa se preocupar com o crescimento espiritual dos seus irmãos em Cristo. Por isso que você deve orar, por isso que você deve aconselhar, por isso que você deve ajudar. Não é só você crescendo, mas parece que não. Hoje só eu quero crescer. Inclusive, quanto mais eu for visibilizar, quanto mais eu tiver visibilidade, melhor. Eu não quero ninguém crescendo, porque se crescer, vão me ameaçar. E é por isso que tem lugares, inclusive, que incentivam ninguém a estudar nada. Porque eles sabem que se a pessoa começar a estudar, daqui a pouco Deus pode usar e aí vai ser uma ameaça contra ele. Glórias a Deus, eu tô aqui dando esta aula. Ficarei muito feliz em saber se um dia você chegar com um comentário aqui e falar, olha pastor, hoje eu tô dentro de uma igreja onde eu sou professor para uma classe de 300 alunos, de 200 alunos. Eu sou chamado para dar aula, eu sou chamado para dar palestra, eu sou chamado para pregar, mas eu tive a oportunidade de aprender aí com o senhor também. Eu vou ficar muito feliz. Eu vou ficar muito contente. Eu vou louvar e engrandecer o nome do meu Deus. A minha finalidade aqui não é aparecer. A minha finalidade aqui é descer e Cristo aparecer. Eu não estou aqui gravando aula para o meu nome ser notório. Eu estou aqui gravando aula para o nome de Jesus ser notório. Mas saber que vidas estão sendo edificadas, como eu tenho lido comentários aí, continue deixando seu comentário. Vira e mexe, eu tô lendo comentários de pessoas que dizem assim, pastor, a aula tá uma bênção, eu tenho sido edificado, pastor, eu tô trabalhando e assistindo a aula ao mesmo tempo que eu trabalho por minha conta. Deus seja louvado, vidas estão crescendo. Quem sabe essa irmã que está trabalhando dentro de casa ouve a palavra de Deus, está sendo ensinada, daqui a pouco tem um acontecimento dentro da sua casa e agora o Espírito Santo faz ela lembrar daquela palavra que ela ouviu aqui nesse ensino e fala assim, olha, faça assim. Que é para isso que a gente estuda, para praticar. O Espírito Santo vai aplicar no momento certinho, vai nos fazer lembrar.
Eu estava participando, deixa eu contar um testemunho rápido aqui. Eu estava participando de um debate, eu participo de um debate numa rádio evangélica, mas ela não tem sintonia, né? FM, né? Nesse caso, ela é chamada de rádio FM, mas ela não pega no rádio diretamente, tá? Ela é da web. E eu estava fazendo um debate, né, nessa rádio, falando sobre a questão da unidade. E aí, eu tratei sobre aquilo que nós precisamos ter para manter a unidade. Então eu falei sobre humildade, Efésios 4, do 1 ao 6. Eu falei sobre humildade, eu falei sobre mansidão, eu falei sobre longanimidade e falei sobre suportar uns aos outros em amor. No outro dia, eu passei por uma situação que eu me senti ali confrontado por aquela situação e eu queria responder. E aí o Espírito Santo me fez lembrar: humildade, mansidão, longanimidade e suporte os outros em amor. Eu já não respondi como eu achei que eu deveria responder. Por quê? Porque o Espírito Santo te faz lembrar. Isso é importantíssimo. Quero dizer que, infelizmente, em muitos lugares, os cristãos com mais tempo de evangelho, incluindo obreiros e obreiras, dão um péssimo testemunho. A gente vê muita coisa estranha que não deve ver. Eles dão um péssimo testemunho. Com isso, sabe o que acontece? Os novos cristãos que estão chegando, os novos convertidos, vê aquele testemunho e começam a ir pelo mesmo caminho. E quando você vai querer ensinar a eles, sabe o que eles dizem? O obreiro fulano de tal faz. A irmã fulana de tal que senta na mesa faz. A outra irmã que é esposa de um pastor faz. E aí por aí vai. E aí fica tão difícil para poder realizar o discipulado de uma forma correta, porque eles querem começar a olhar para essas pessoas. Aí você, sabiamente, com todo jeitinho, com todo carinho, com todo cuidado, tem que dizer: irmão, se você tem visto algumas pessoas fazendo errado, e você tem que ter cuidado para não falar quem são as pessoas. Porque senão vão lá falar para as pessoas que você estava falando mal delas na aula. Então você tem que ter, ou para elas particularmente, você tem que ter muito cuidado como é que você vai falar. Então você vai de repente chegar e falar: irmão, não olha para quem tem feito coisas erradas, olha para Cristo. O teu modelo não são as pessoas devem imitar Jesus. Nós deveríamos realmente ver a imitação de Jesus nessas pessoas para que pudéssemos imitá-la. Mas já que tem alguém que não está imitando, não olha para quem não está imitando, olha para quem está imitando. Acabou. Foi isso que Paulo trouxe, Paulo chamou para si a responsabilidade. Quando ele disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele chama para si. Não imitem quem está andando errado, não. Não imitem esses falsos mestres aí, não. Imite a mim. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O modelo é Jesus. Eu estou imitando a Jesus, vocês imitem a mim, vocês vão estar imitando a Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Então os novos convertidos acabam indo pelo caminho ruim por causa daqueles que não dão um bom testemunho. Um outro problema que nós percebemos em muitos lugares é que não há aquele valor, como eu disse anteriormente, para o discipulado, né? E eles dizem que, infelizmente, não precisa de discipulado. Mas Mateus 28, 19 e 20, que eles usam uma experiência pessoal: eu não tive discipulado, para que ele precisa? Precisa! Pessoas que aceitam Jesus recentemente precisam ser discipuladas. Nós precisamos ter, a igreja precisa ter, preste atenção nisso aqui, que eu preciso falar. A igreja precisa ter pessoas que são levantadas com a responsabilidade de monitorar todo aquele que aceita Jesus. Semanalmente fazer acompanhamento dessas pessoas. Ainda que não possa ser presencial, use o WhatsApp, use e-mails para isso. Para estar em contato com ela, convidando para vir para a escola dominical daquela semana. Não é aceitou Jesus, pega o nome, bota no caderno, como faz em muitos lugares, e nunca foi ligado para as pessoas. Tem gente que pode dizer assim: olha, nunca recebi um telefonema dessa igreja. Que vergonha. Que vergonha, irmãos. Para que pedir telefone, nome daqueles que aceitam Jesus, se a gente não vai visitar, se a gente não vai ligar, se a gente não vai se preocupar? Para quê? A gente envergonha o nome de Jesus. E aí cresce, o diabo joga logo uma seta no coração daquela pessoa. Fala assim: ó, tá vendo? Eles não ligam nada para você, ó. Eles só queriam que você fosse lá na frente, eu ainda fiz você passar vergonha. Você aceitou lá na frente de todo mundo, lá ficou na frente de todo mundo levantando a mão, e agora eles não estão nem aí para você. Outra coisa, nem toda planta, árvore cresce na mesma proporção e dentro do mesmo tempo, a nível de tempo. Então uns crescem mais lento, outros crescem mais rápido.
Então é preciso acompanhar e levar isso em consideração. Mas não, não tá vindo, não quer nada com Jesus, larga pra lá. Não é assim não. Tente fazer um acompanhamento durante um tempo, a não ser que esteja determinado que não quer, aí já é diferente. Nós devemos fazer a nossa parte, pois Jesus disse em Mateus 28, 19 e 20: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Talvez você diga assim para mim hoje: pastor Mário Luna, eu tenho presenciado isso até mesmo na minha igreja. O que eu faço? Ore. Porque não está na tua mão resolver esse problema. Porque isso tem que partir da direção da igreja. Talvez, se você não tiver muito jeito para tratar disso, você pode entrar numa situação difícil e pode se perder um bom professor, uma boa professora ou um bom cristão. De repente você não é professor da escola bíblica dominical. Mas ore para que Deus venha iluminar a mente de quem está na posição que possa fazer alguma coisa para fazer. Porque não pode deixar as pessoas largadas, abandonadas. Tem que. Por isso que Paulo tinha cooperadores. Mas não, quer trabalhar sozinho, não delega nada para ninguém, tem medo de perder a posição. E aí o que acontece? As pessoas aceitam Jesus, ninguém vai visitar. Porque às vezes quem está na frente não pode ir. Então já que não pode ir, está tudo concentrado numa pessoa só, ninguém vai. Como assim? E isso para toda a igreja. Porque pode se levantar pessoas responsáveis pelo departamento de novos convertidos e se aplicarem a tomar conta, a vistoriar as pessoas que aceitaram Jesus, a acompanhar, a monitorar. E aí, com certeza, vai haver um crescimento. A gente está ali acompanhando, verificando qual a necessidade, o que pode fazer, quais são as dúvidas. Porque essas pessoas ainda estão vindo ainda, então muitas coisas do mundo ainda estão dentro delas e o Espírito de Deus precisa transformar. E ele vai usar o quê? A palavra. Mas para usar a palavra ele tem que ter alguém que ensine. Alguém que ensine com palavra e com exemplo. Para finalizar esse subtópico 2 aqui, o ensino, fazer discípulos, Paulo observa esse ensino e praticava por onde passava. Paulo era um discipulador de vidas. Tá? Vamos lá? Número 3, pregação e ensino. Então vai juntar os dois. Primeiro, pregação. Pregação, nesse caso, evangelização. Segundo, ensino. E agora vai juntar ensino, pregação e ensino. A igreja local é um lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade, em que pessoas sejam atraídas pelo Espírito Santo. Mas a igreja também é um local de formação por meio do ensino da Bíblia. Ou seja, não é só pregação que tenha a parte evangelística. Pregação para salvação. Dentro da pregação também tem que ter ensino para os crentes. Porque senão a igreja se alimenta de quê? Se a pregação falar só sobre convite para salvação, mas não falar nada que alicerce os crentes, que dê edificação para os crentes, não dá. Então é uma coisa conjugada. Pregação que é evangelística, falando de Jesus que salva, mas falando também do Jesus que abençoa, edifica, fortalece, que quer de nós um comprometimento com ele. É nesse sentido, tá? Por isso que as reuniões da escola dominical e os cultos de ensino da palavra são instrumentos importantes para forjar o caráter cristão e formar pessoas. Porque escola dominical e culto de ensino estão concentrados mais no ensino mesmo, né? Crianças, adolescentes, jovens e adultos que imitem a Cristo em suas vidas. Essa é uma das nobres missões da Igreja de Cristo. Então nós temos aqui algo muito interessante. A escola dominical e o culto de ensino para contribuir com a formação. Mas não só isso. Pregações baseadas na Bíblia vão contribuir com isso também. Eventos de ensino, simpósios, palestras, estudos bíblicos, seminários curtos, seminários também na própria igreja, teológico, é muito importante. Agora, eu vou dizer uma coisa, isso só dá certo se partir da própria liderança falar sobre isso. Porque por mais que você tente colocar isso na mente das pessoas quando está dando aula de escola dominical, se aquela igreja não tem o perfil do ensino como prioridade no sentido de promover eventos de ensino, vai ser muito difícil. Tem muita gente aí que tem o chamado para o ensino, sofrendo demais por ver
uma certa negligência nessa área, podendo aproveitar as pessoas que tem lá para poder fazer eventos de ensino, e não se faz. Usa-se outros métodos para tentar encher a igreja, quando na verdade precisamos edificar pregando o evangelho para as pessoas, e precisamos edificar as pessoas através do ensino da palavra de Deus. Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre esse subtópico aqui. O seguinte: o ministério da igreja inclui equipar um grupo de pessoas que vivem em mútua comunhão, a igreja, né? Capacitando-as a crescer até formarem uma comunidade amorosa, equilibrada e madura. Isso não acontece da noite para o dia. Paulo diz claramente em Efésios 4, 11 a 16, que não dá tempo de falar aqui sobre isso, que a equipagem dos santos para o serviço compassivo em nome de Jesus deve acontecer numa comunidade, ou seja, no seio de uma igreja local. O crescimento espiritual e o contexto em que ele ocorre de modo mais eficaz não surgem por mera coincidência. Então isso é uma coisa que tem que se trabalhar em cima disso. O amadurecer do crente não poderá acontecer fora da comunidade da fé, da igreja local. O discipulado não possui nenhum outro contexto que não seja a igreja de Jesus Cristo, porque não se pode seguir fielmente a Jesus a parte de uma participação cada vez mais madura com outros crentes na vida e no ministério de Cristo. Por quê? Porque nós somos ensinados uns pelos outros. Então, eu vou aprendendo com você, você vai aprendendo comigo, Deus vai me edificando através de você, você vai sendo edificado através de mim, e assim é feita a obra de Deus. É importantíssimo entender sobre isso. Caso contrário, nós teremos sérios problemas. Então nós estamos estudando aqui nesse subtópico sobre o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. Primeiro, prega, evangeliza. Segundo, ensina, discipula. E aí a pregação e ao mesmo tempo o ensino. Tudo conjugado para o amadurecimento da igreja de Jesus. Síntese do tópico 2. O discipulado compreende a missão de pregar o evangelho e ensiná-lo como caráter formativo. Eu volto a pedir a você, é claro, tá? Se você tem gostado desse conteúdo, que você dê um like aí. Não esquece de dar um like, não sai sem dar um like. Também que você compartilhe nas suas redes sociais, que você possa se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações. Afinal de contas, você vai passar a ser um colaborador desse canal através de fazer isso, e vidas vão ser edificadas também para a glória de Deus. Você conhece aqui no canal o Expondo as Escrituras? Comigo? Eu tenho aqui no canal o Expondo as Escrituras, onde eu ensino a palavra de Deus. Eu leio o texto, eu explico o texto e eu aplico as verdades do texto para as nossas vidas. Então vamos saber como proceder diante de situações da vida. Estamos sendo ensinados para saber o que fazer. Isso é prática, tá? E aqui no canal eu tenho aí a primeira carta de Pedro, tá bom? Eu comecei já aí no capítulo 1 da primeira carta de Pedro, eu tenho a introdução da carta de Pedro, a origem da salvação, que é o versículo 2, eu tenho as evidências da nossa salvação, que é os versículos 3 e 5 da primeira carta, capítulo 1, e eu tenho alegria nas provações. É possível sentir alegria? Eu falo sobre isso. E eu também tenho exposição no livro de Salmos. Eu tenho o Salmo 1, eu tenho o Salmo 128, que é o Salmo da família, e o último Salmo que eu gravei é o Salmo 27. O que fazer no dia da adversidade? Você sabe? Então, assista para que você possa saber. Não deixe também de dar um like lá, em nome de Jesus. E os links estão na descrição. Os links, tá bom? Do Expondo as Escrituras está aqui na descrição do vídeo e também nos cards. Eu estou deixando aqui para vocês, em nome de Jesus. Tópico 3. O discipulado com pessoas de outras culturas. Como assim? Eles começam a pregar para judeus, mas daqui a pouco vão pregar para gentios. E gentios têm outra cultura. Aqui nós vamos tratar de 3 subtópicos. A pregação para os seus irmãos. Quem são os seus irmãos? O discipulado numa cultura diferente. E, por fim, número 1, a pregação para os seus irmãos. Número 2, a expansão para os gentios. E aí, número 3, o discipulado numa cultura diferente. Então vamos falar aqui na revista da pregação para os seus irmãos. No livro de Atos, percebemos que a pregação dos apóstolos era primeiramente direcionada aos judeus. Eles pregavam no templo, na sinagoga,
e os judeus recebiam a palavra, outros, porém, rejeitavam, não queriam a palavra, de forma nenhuma. Os apóstolos desejavam que seus irmãos recebessem a palavra da verdade. Entretanto, o desafio diante da lei de Moisés com o fenômeno da conversão entre os gentios se revelaria complexo. Nós vamos entender isso aqui melhor. Conforme nos mostra a questão cultural entre os judeus, hebreus e helênicos, ou seja, de cultura grega. Atos 6, de 1 a 6. O derramamento do Espírito na casa de Cornélio deu também problema, né? Atos 10, 44 a 48. E o concílio de Jerusalém, Atos 15. O evangelho entre os gentios trouxe um grande desafio para a igreja que crescia. Tá? Então vamos aqui examinar um pouquinho esse subtópico. Os primeiros que deviam receber o evangelho eram os judeus. Já está comprovado isso. Por isso os apóstolos pregavam para ele. Porém, mesmo eles estando esperando o Messias, uns receberam as palavras, porém outros rejeitavam as palavras, tá? E o motivo de rejeitarem era o mesmo do apóstolo Paulo antes de ser cristão. E nós vemos isso na lição de número 2, que você pode procurar aí no canal para assistir a lição de número 2, tá? Da nossa revista. Pois eles não acreditavam no Messias que tivesse morrido crucificado. Então eles achavam que isso era loucura. Por isso, muitos judeus rejeitaram a pregação, e temos como exemplo a pregação de Estevão, que acabou com ele sendo apedrejado de forma terrível. Por quê? Porque eles não queriam de forma alguma aceitar. Atos 7, 51 a 60 fala sobre isso. Eu vou ler rapidinho aqui para você, eu nem vou colocar na tela, nesse caso, tá? Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você pode fazê-lo. Atos, capítulo de número 7, versículo 51 a 60 diz assim: Homens de dura cerviz e circuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. 52. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, Jesus, do qual vós agora foste traidores e homicida. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste, e ouvindo eles isso, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra Estevão. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava sentado, Jesus que estava à direita de Deus. Estava à direita, não assentado. E diz: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Quer dizer, foram contra ele, tá? Se jogaram contra ele. Expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não impute estes pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Não lhes impute este pecado. Que coisa maravilhosa. Uns recebiam, outros rejeitavam. Esses rejeitaram ao ponto de matarem Estevão. A intenção dos apóstolos de pregarem a palavra da verdade para seus irmãos judeus era válida. Porém, o evangelho não poderia ser restrito aos judeus conforme Jesus ordenou. Não poderia haver exclusivismo do evangelho apenas para os judeus. Apesar de inicialmente até os apóstolos não entenderem a necessidade de os gentios serem alcançados pela palavra de Deus. Ainda em nossos dias, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é muito sério. Existem cristãos com uma mentalidade muito parecida, porque eles agem como juízes, querendo escolher quem tem direito ou não de ser salvo. Isso é muito triste, irmãos. Eu falo assim, é triste. Aí você vai falar assim: ah, pastor, o senhor é triste, mas o senhor tá rindo. É porque é uma coisa assim que vai além daquilo que a gente consegue imaginar. Porque ao mesmo tempo eles querem ali se colocar numa posição dizendo quem pode, quem não pode, quem vai, quem não vai. Então, eles até restringem falar do amor de Deus para determinadas pessoas, porque eles dizem que não tem mais jeito, aquilo ali não tem caso perdido. Quem é você para dizer que é caso perdido? Quem sou eu? Eu não sei quem convence é o Espírito de Deus. Por fim, o desafio diante da lei de Moisés como fenômeno, com o fenômeno da conversão entre os gentios, se revelaria complexo. Por que se revelaria complexo? Porque os judeus tinham várias leis que eles seguiam.
principalmente cerimoniais, circuncisão, questão de guarda de sábado, questão de alimentação. Aí vem pessoas gentias que não seguia nada disso para formar a igreja, e aí começou a ter problema. Já tinha problema na época lá de Atos 6, das viúvas dos judeus que eram judeus, das viúvas judias e das viúvas que eram helenistas. Já tinha problema quando houve lá o derramamento do Espírito na casa de Cornélio, no qual até Pedro teve que dar explicação do que tinha acontecido, e também a questão do concílio, tá? Vamos lá para o subtópico de número 2. A expansão para os gentios. Como aqui na revista. A igreja não poderia fugir dos gentios, pois alcançá-los era a promessa de Cristo registrada em Atos 8:1-8. Desculpe. Os apóstolos seriam testemunhas de Cristo não só em Jerusalém, mas passariam pela Judéia e Samaria para chegar aos confins da terra. Por isso nosso Senhor levantou um homem tenaz, que eu vou explicar isso aqui daqui a pouco, e valente, separado para ser apóstolo dos gentios. Atos 9:1-9, 26:14-18. O apóstolo Paulo discipulou pessoas oriundas de diversas culturas e costumes religiosos. Então vamos entender isso aqui. A promessa de poder para testemunhar de Cristo seria cumprida e de fato cumpriu-se. Seria cumprida e de fato cumpriu-se dentro daquilo que o Senhor prometeu. Em primeiro lugar, eles receberam o poder para obedecer à ordem da missão. Segundo, eles seriam testemunhas de Cristo, de tudo que viram e ouviram da parte de Jesus. Terceiro, depois eles iriam para Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nessa promessa, a visão de Cristo não se restringia geograficamente, mas ia além de Jerusalém, porque alcançaria o mundo inteiro. Para isso, Deus levanta um homem com uma vocação específica, voltado para os gentios. Isso não quer dizer que Paulo não pregava para os judeus. Preste atenção. Mas o alvo do seu ministério eram os gentios. Gentios são todos aqueles que não são judeus. Agora, todos que aceitam Jesus é a igreja, seja judeu ou seja gentio. Pregar para os gentios consistia em um grande desafio, pois era um povo que não tinha conhecimento de um único Deus, criador dos céus e da terra, como era o caso dos judeus. Os judeus tinham uma noção, eles tinham um entendimento da questão de Deus, eles aprendiam isso com a lei de Deus. Mas os gentios não. Para esse desafio, conforme nos informa o comentarista da lição, Deus levanta Paulo, um homem tenaz. O que é um homem tenaz? Quer dizer, e valente, né, também. Isso quer dizer que Paulo era um homem treinado e cheio do Espírito, em primeiro lugar, que aguentaria, agora é a parte de ser tenaz, que aguentaria muita pressão, mas não abandonaria a sua missão. Ele teria determinação. Ele seria constante e firme em seu ministério. O apóstolo Paulo discipulou pessoas oriundas de diversas culturas e costumes religiosos, como vemos no próximo subtópico. Então vamos lá para o subtópico 3. O discipulado numa cultura diferente. Vamos lá? O ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões diversas e costumes, na maioria das vezes, incompatíveis com o evangelho, e é verdade. Com Paulo, aprendemos que a proporção que absorvemos o evangelho, então uma vez que você é alimentado com a palavra de Deus, você é ensinado com a palavra de Deus, você medita na palavra de Deus, então com a proporção que você se alimenta, isso quer dizer que quanto menos você se alimenta, menos a transformação. Quanto mais você se alimenta e coloca em prática, mais a transformação. Então preste atenção. Com Paulo aprendemos que a proporção que absorvermos o evangelho, nossa forma de pensar é alterada para desejar as coisas mais nobres e fazer o que glorifica a Deus. Filipenses 4, 8 e 9, Colossenses 3, 2, 1 Coríntios 10, 31, que diz: quer comais, quer bebais, façai tudo para a glória de Deus. Né? Portanto, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ele usa Zacarias 4, 6 aqui, que não tem nada a ver com esse contexto, para dizer que a questão de mudar mentalidade não tem a ver com força humana, mas tem a ver com o Espírito Santo convencendo. Vamos falar um pouquinho sobre esse subtópico, discipulado numa cultura diferente. O ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho às pessoas que vêm de outras culturas, né? Como já foi dito. Os gentios eram politeístas, tinham uma vida imoral para satisfazer os desejos de sua carne. Então eles eram politeístas, eles adoravam o quê?
vários deuses, nesse caso. Paulo deixou várias cartas onde ensina igrejas formadas por pessoas gentias de como se conduzir como cristãos. Filipenses 4, 8 e 9 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E o versículo 9 diz: o que também aprendeste, então o que o Paulo ensinou, o que recebeste, o que eu entreguei, o que ouviste, viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Não era apenas um ensino com palavras, era um ensino também com ações. Paulo ensinava mediante como ele fazia, como ele se comportava. Jesus fazia a mesma coisa. Jesus não ensinava apenas com palavras. Jesus ensinava com atitude. Quer ser uma pessoa que o seu ensino seja algo que realmente venha contribuir para a mudança de vidas? Não ensine só com palavras. Seja seus filhos, seja as pessoas dentro da igreja, seja pessoas no seu convívio social, você precisa ensinar com atitudes. Isso marca muito mais do que falar com palavras. O ensino com atitude marca muito mais do que ensinar com palavras. Eu tenho um testemunho dentro disso. Mais uma vez eu vou usar como ilustração aqui algo da minha vida, que uma vez eu precisava de ir a uma médica. E uma pessoa me arrumou. Essa médica, ela tem uma consideração muito grande por mim, e essa médica era para minha esposa. E aí nós temos assim um relacionamento até como irmãos, né? E aí essa pessoa disse pra mim assim: quando você chegar lá, você diz pra doutora que você é meu irmão. E aí eu disse pra ela: olha só, se ela perguntar, que eu não sei se ela vai perguntar, eu vou dizer que você me considera como irmão. Mas eu não vou dizer que eu sou seu irmão, tá? E alguém poderia dizer: ah, mas aí pode estar dizendo que é irmão em Cristo. Não, mas a pergunta da doutora não era essa. O que você é dela? Família dela, o que você é? Ah, mas usava o parentesco espiritual. Não, você sabe que não é isso que ela está perguntando. Não é isso que ela está perguntando. Aí a gente está usando de artimanha, de astúcia. Cristão não pode fazer esse tipo de coisa. E aí eu disse: eu vou dizer para ela que você me considera como um irmão e eu considero você como uma irmã. Só que a doutora não perguntou isso. E ela atendeu minha esposa muito bem. Tá? Tempo passou. E essa pessoa que me arrumou essa consulta com essa médica que ela trabalhava para ela, disse assim: olha, pastor Mário Luna, naquele dia você me ensinou uma lição com a sua atitude. Nem para beneficiar você mesmo você aceitou mentir, ou seja, dizer uma coisa que não era real, porque você não compactuou com aquilo que era errado. Eu sou melhor do que você que está me assistindo? Claro que não. Mas o que eu estou mostrando aqui é o exemplo com uma atitude. E eu só estou contando porque foi ela que testemunhou, não eu. Porque eu não posso me vangloriar. Mas ela usou o meu testemunho, ela contou isso. E ela disse que isso trouxe uma mudança para o modo dela de pensar. Então não adianta você só ensinar lá na aula da escola dominical com a revista, mas na hora que está vendo o seu comportamento no dia a dia na igreja, é totalmente diferente. Aí aquelas pessoas que você está ensinando, seja ele um novo convertido, seja a classe de adulto, seja a classe de jovem, seja a classe, uma outra classe que tenha lá, vai olhar, a classe das irmãs, vai olhar e vai dizer assim: não tem como. Ele ensina ou ela ensina aquilo que não vive. Colossenses 3, 2 diz, Colossenses capítulo 3, versículo 2, como está aqui na lição, ele coloca aqui pra gente aqui, Colossenses capítulo 3, versículo 2, diz assim: pense nas coisas do alto e não nas coisas que são da terra. Então ele diz pra gente pensar nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Mas o apóstolo Paulo vai um pouco além. Eu quero ler depois do versículo 2. Eu tô lendo na NVT. O que é NVT? Nova Versão Transformadora. Olha o que diz: pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida em Cristo e em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Versículo 5. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Façam morrer através de quê? Da ação do Espírito, é claro, que humanamente não dá. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sexual, dos desejos maus, da ganância, que é idolatria. Paulo está escrevendo para uma igreja gentia.
E outra coisa que prova, não é porque você aceitou Jesus que esses desejos vão deixar de querer se manifestar, mas através da mortificação que o Espírito traz, eles vão estar ali mortificados. Mas você precisa estar se alimentando das coisas de Deus, senão eles querem aparecer de novo. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Paulo diz, versículo 7, vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. 8, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Versículo 9. Não mintais uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Colossenses 3:10. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador, ou seja, é algo gradativo. Não é algo que acontece da noite para o dia. Aceitou Jesus, já mudou tudo. Não. Você vai conhecendo e Deus vai te mudando. E se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircunciso, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que o Senhor Jesus veio para todos, seja judeu, seja gentio. O apóstolo Pedro nos informa sobre isso também em sua primeira carta, sabia disso? 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 4, esse aqui eu vou botar na tela para você. 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de 1 a 3. Eu vou colocar na tela para você acompanhar aqui, que eu já estou encerrando, já estamos chegando ao final da nossa EBD. Então, 1 Pedro, capítulo 4, versículos 1 a 3. Na NVT, eu não vou ler na Almeida Revista corrigida, não. Eu vou ler na nova versão internacional. Nova versão transformadora, que diz o seguinte. Vamos lá. Acertar aqui. Portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude, ou seja, procedam com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer. Porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Porque aquele que sofre por Cristo está deixando o pecado para trás, porque está renunciando. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer, aqueles que não creem. Imoralidade, desejos carnais, farras, bebedeiras, festanças desregradas, além da detestável adoração a ídolos. Ou seja, eles, além de tudo, eles eram o quê? Idólatras. Então, Pedro também fala a mesma coisa na sua carta. É com grande tristeza que podemos perceber que as cartas do Novo Testamento, e eu falo isso com muita tristeza, elas têm sido negligenciadas nos dias de hoje nas pregações em nossas igrejas. Não se fala sobre 1 Pedro, não se fala sobre Colossenses, não se fala sobre as cartas pastorais, a não ser pontualmente, muito, eu estou dizendo até pelos pregadores. Se prega muito o Antigo Testamento e não há problema em pregar o Antigo Testamento desde que se ligue o Antigo Testamento ao Novo na questão do que aquilo está, o que aquilo está relacionado com o plano da salvação. Às vezes se fala tanto de um personagem da Bíblia e não se fala nada de Jesus. Cadê Jesus nessa mensagem? Não tem Jesus. Não tem Jesus. Então, com isso, as pessoas não estão sendo ensinadas. Então, é preciso ensinar para elas conduta cristã. Não é lição de moral, porque lição de moral até o não crente pode dar. Às vezes tem coisas que ele não faz, que ele pode dar lição e dizer, ó, faz isso, não faz aquilo outro. Ele não faz também, então ele pode dar. Mas não é lição de moral. É ensinar o que a Bíblia diz e mostrar que a única forma de fazer aquilo é através da ação do Espírito de Deus. É buscar em Cristo ajuda. É buscar no Senhor ajuda para não praticar essas coisas. Então, precisamos ser lembrados constantemente sobre nossa conduta cristã. Caso contrário, nos acostumamos com os padrões do mundo e acabaremos vivendo conforme ele. Isso é muito triste. É muito triste. Síntese do tópico 3. O discipulado de Paulo se deu entre os irmãos judeus, bem como entre os gentios. Mais uma vez, eu quero pedir a você que, se gostou do conteúdo desta lição, que você venha dar um like no vídeo, que você venha compartilhá-lo nas suas redes sociais,
que você venha se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, sendo assim um cooperador, um colaborador desse canal para que outras pessoas sejam edificadas. Conclusão. Chegamos à conclusão da nossa lição. O discipulado leva em conta a pregação e o ensinamento. Ele nos apresenta um desafio grande para interagir com pessoas oriundas de culturas completamente opostas às nossas. Aqui temos a promessa do Espírito Santo para apresentar o Evangelho com sabedoria e poder. Ele nos usa como instrumentos e convence o ser humano de seu real estado. Então a nossa parte é pregar, ensinar, e quem vai convencer e transformar as pessoas é o Espírito Santo de Deus. Vamos orar. E eu quero lembrar você o seguinte, às vezes você pode pensar assim, Pastor Mário Luna, essa aula ela tem um tempo bem maior do que, às vezes, outras aulas. Você precisa entender que essa é a EBD comentada online. Eu comento a revista. Isso aqui não é uma pré-aula. Isso aqui, na verdade, é a própria aula dita. Tá? Quando eu sou chamado na minha igreja para dar a aula, eu me baseio no que eu ensino aqui para vocês. Eu levo o meu resumo que eu trago aqui para vocês para que eu dê a aula lá também. Então essa aqui é a aula. Inclusive quem não pode ir na aula, ele assistindo aqui, ele já vai ter a aula pela bondade de Deus. Agora, se você pode ir, assista aqui e vá lá na aula em nome de Jesus também. E outra coisa, não esqueça que o link do slide desta aula e também do resumo da aula tá aqui na descrição. E a pergunta, hein? Não deixe de falar se na sua igreja tem eventos de ensino e se as pessoas se envolvem, se interessam por esse evento de ensino. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de ter aqui ministrado a EBD comentada online mais uma vez. Que o Senhor possa nos ajudar a praticar o que está aqui ensinado, Senhor. Que nós possamos ser discípulo e discipuladores. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero falar a você para não deixar de clicar aí no Expondo as Escrituras, ó, tá aí aqui na tela, e também das aulas da EBD passada, se você não assistiu alguma, assista. E até a próxima semana e a próxima lição, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, em nome de Jesus.